Saúde da Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa, a qual se encontra no livro de Joel, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Que vai nos dizer assim o versículo 18 do capítulo 1 do profeta Joel. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Glória a Deus. Não é novidade para ninguém que nós temos vivido tempos difíceis, tempos de desastres. Se você entrar no YouTube e pesquisar, para quem assiste televisão, né, apesar que Deus é contra a televisão, mas eu sei que muitos assistem, que a televisão foi criada por Satanás. Mas se você olhar no YouTube, na televisão, você vai ver tragédia, uma atrás da outra, no mundo inteiro, no Brasil, em várias cidades, estados do Brasil, tempestades, alagamentos, ventanias, destruição. Deus tem tido misericórdia que até nós não tem chegado. Mas pode chegar, como a Covid começou lá longe, chegou aqui também. E a palavra do Senhor vem nos dizer sobre isso. Sobre o tempo em que nós estamos vivendo, no início do Apocalipse. Para quem achou que a igreja não ia viver nem um pouquinho do Apocalipse, né? Nem um pouquinho da tribulação, creio eu que se enganou. Que estamos vendo aí as cidades alagadas, ventos derrubando prédio, derrubando tudo, rios transbordando, tragédia, catástrofe, uma atrás da outra, no Brasil, no mundo afora. A cidade de Nova York debaixo de água, o Rio Grande do Sul, a água destruindo, São Paulo, vários lugares no Brasil. E Deus tem usado os seus servos, os seus profetas, para dizer que é só o começo, está vindo coisa pior ainda. Mas os seus, os que são fiéis, os que obedecem à palavra do Senhor, que procura viver na sã doutrina do Senhor, do corpo, da alma e do Espírito, esses o Senhor tem guardado. E o Senhor guardará, como o Senhor guardou o povo lá no Egito, o povo de Israel, quando ele lançou as 10 pragas. Nenhuma das pragas atingiu o seu povo. Mas ele chegou o tempo do Senhor separar o que serve do que não serve, o que é do que não é, o trigo do joio. Chegou o tempo de o Senhor pesar muita gente na balança. E aquele que for achado em falta, felizmente a mão do Senhor vai pesar. Aleluia. Não é tempo mais de brincar. É tempo de nos humilharmos, de pedirmos misericórdia, de pedirmos a graça do Senhor e de consertarmos a nossa vida diante do Senhor enquanto é tempo. Que muitos estão lá no fogo do inferno queimando, querendo consertar a vida, mas não tem mais esta oportunidade. Querendo voltar aqui na terra para fazer tudo certo, mas não tem mais esta oportunidade. E você que está vivo tem esta oportunidade. Você que está viva tem esta oportunidade de consertar a tua vida, de aceitar Jesus. Tanto homem como mulher tem esta oportunidade ainda. Porque enquanto há vida, há esperança. Aleluia. E é isso que a palavra do Senhor nos disse: como geme o gado, e as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Nós vimos, né? Alguns lugares é água destruindo tudo, em outros o sol, né, de 40 graus, como Deus usou os profetas, seus servos, para avisar, e as previsões têm confirmado isso. Animais sofrendo com a seca, com a fome,
outros sendo carregados pela chuva, carregado casa, carregado carro, carregado pessoas, tudo que tem dentro de casa. E muitos, né, desses que dão notícia na televisão, no YouTube, ainda diz que é a natureza não tem poder para nada. Quem manda em tudo é Deus, a natureza não faz nada com ninguém. Até a água, a Bíblia diz que Deus pôs limite para a água e disse: daqui tu não vai passar, mar. Nem tu e nem água nenhuma daqui não passa, e a água não passa. A Bíblia diz que Deus domina tudo, que um pássaro não morre se Deus não deixar morrer. Que uma árvore, como Jesus fez lá na presença dos seus discípulos, Jesus amaldiçoou a figueira. A figueira, a partir de hoje, tu não dará mais fruto. E aquela figueira secou-se na mesma hora. Não deu mais fruto. Então tem que parar com essa idolatria, que é a natureza. A natureza não faz nada. A natureza é um ser que é dominado por Deus, igual nós somos, igual os demônios é dominado por Deus também. Tudo é Deus que faz. A natureza não faz nada com ninguém. É Deus que está pesando a mão sobre os rebeldes da terra. Deus com muita paciência suportou esses vasos de desonra, mas agora chegou a hora do Senhor cobrar. Ele deu muito tempo para se arrependerem. O povo tem blasfemado de Deus. Muitos atendem na casa do Senhor com idolatria, com prostituição, com todo tipo de pecado, achando que um Deus santo vai ver tudo isso e vai ficar quieto, não vai fazer nada. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Aleluia. E no versículo 19 vai dizer mais: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Se eu não me engano, tem 2 noites já, foi noite passada. Eu tive um sonho assim, uma visão, e vinha aquela lava de fogo, e vinha. Quem tivesse tinha que fugir, porque onde aquela lava passava, queimava todo mundo e matava todo mundo. Era uma coisa terrível nesse sonho, nessa visão, que tinha que fugir às pressas. Fugir, sair pulando cerca, sair pulando tudo que estava pela frente e correr o máximo que podia para aquela lava não alcançar. Eu tenho visto visões assim também, que Deus tem mostrado a seus servos e as suas servas na internet, tem falado de visões de lava, de fogo, acabando com tudo, de água, acabando com tudo. E nós sabemos que o mundo na segunda vez será destruído por fogo. Que Deus prometeu a Noé que não será mais por água, mas o Senhor tem castigado alguns lugares com a água. Ramanassubriacai, Shirimi Canafácia, porque eu sou o Senhor que me levanto com ira, para castigar os rebeldes desta terra. Aleluia. Aleluia, o Senhor tem dado oportunidade. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa. Porque quando a besta estiver reinando, o homem do pecado, o anticristo, ele não vai ter misericórdia nem de você, nem de ninguém. Aqueles que não adorar ele vai ser morto e vai ter que morrer sem negar Jesus para não ir para o inferno. Aleluia, no versículo 20 diz: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Os pastos do deserto. A Bíblia diz no livro de Apocalipse uma profecia que o rio Eufrates, o grande rio Eufrates, ia secar nos últimos dias. No Apocalipse esse rio já tem começado a secar, já está seco boa parte do rio Eufrates. O Senhor tem dado sinais, terremoto. Hoje mesmo eu vi a notícia de um terremoto aqui no Brasil. Uma coisa atrás da outra. Antes uma coisa dessa acontecia assim de ano em ano, de espaço em espaço. Agora está acontecendo tudo junto. Como Jesus falou, que o princípio das dores seria só uma dorzinha aqui e outra lá, como a mulher gestante quando está para parir, que tem uma dorzinha no começo, outra lá longe. Mas quando vai chegando a hora do parto, as dores vai se juntando tudo, vai se intensificando. Estamos vivendo esse momento que as dores já se intensificou. Está sendo uma tragédia, um desastre, um atrás do outro. Então já está na hora do parto, já está na hora de Jesus vir. Acordem, povo de Deus. Porque o parto representa a vinda do Senhor. Jesus disse: vocês estão vivendo, quando tudo isso acontecer, aqueles sinais lá de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, quando tudo isso acontecer, vocês estão vivendo o princípio das dores. Mas nós já passamos do princípio, já estamos nas dores intensificadas.
Já estamos, creio eu, que durante já a tribulação. Pode ser os 3 anos e meio de falsa paz, sim, mas já estamos dentro dos 7 anos, eu creio, que a Bíblia descreve como os últimos 7 anos da terra. Você talvez está aí perdendo tempo com conversinha, com disse-me-disse. Está aí vivendo de qualquer jeito na presença do Senhor, com qualquer veste, falando qualquer palavra, sem vida de oração, sem vida de jejum, sem vida de leitura da palavra. E o Senhor disse: guarda o que tens para que não seja roubado. Aleluia. O Senhor disse: quando eu vim neste mundo mais uma vez, será que o Filho do Homem achará fé nesta terra? Muita gente não crê mais naquilo que Deus faz, nos milagres que Deus faz. Aí por falta de vigilância, Deus cura, não vigia, o inimigo vai e bota a mesma enfermidade, outra enfermidade 7 vezes pior. Aí abre a boca para dizer que Deus não fez. Deus liberta, aí a pessoa não vigia, vai, cai no mesmo erro e vai dizer que Deus não libertou. Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Nós temos que santificar para que o inimigo, essas pessoas, para quando o inimigo sair, essas pessoas têm que santificar para quando o inimigo sair, para quando a enfermidade sair, o inimigo não achar mais porta aberta quando ele voltar, porque a Bíblia diz que ele vai por lugares áridos da terra, roda os 4 cantos, se ele não achar morada, ele volta para a sua casa antiga, ele volta por o corpo antigo que ele morava. Se tiver brecha, ele entra e entra com a mesma enfermidade 10 vezes pior, 7 vezes pior, como a Bíblia diz, ou com outra enfermidade. Então não é porque Deus não curou ou Deus não fez, é porque a pessoa não vigiou, o inimigo tornou colocar a mesma enfermidade ou tornou entrar com os mesmos espíritos malignos que estava. E aí muita gente abre a boca para dizer que Deus não fez e blasfema, e blasfemou, já perdeu a salvação. Não adianta ir para a igreja, não adianta pregar, não adianta evangelizar, não adianta fazer culto, não adianta louvar. Se blasfemou, já foi contra Deus, já perdeu a salvação. Se blasfemou contra o Espírito Santo. Então vigiem nisso aí. Que Deus faz, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus faz, Deus fez e Deus fará eternamente. A Bíblia diz que ele era no passado, ele é hoje e é aquele que há de vir, aquele que há de ser. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, o princípio e o fim. Ele está no início, está no meio e está no fim. Aleluia. Se você crê ainda hoje ou daqui 10 anos ou o tempo que quiser, Jesus ele cura. Mas Jesus ele cura, mas não faz ninguém permanecer curado para sempre. Tem que vigiar para a enfermidade não voltar, para o inimigo não voltar 7 vezes pior do que o que era. Então vigie antes de abrir a tua boca, porque se você blasfemar, já foi salvação, não tem nunca mais. Nem nesse século e nem no século vindouro, como a Bíblia nos ensina. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não tem perdão nunca mais. Porque o Espírito do próprio Deus é o Espírito de Jesus que habita em nós. Os 3 habitam em nós. Aleluia. Então estamos vivendo tempos difíceis. É preciso vigiar muito. É preciso buscar muito a Deus, se arrepender dos pecados todos os dias. Aleluia. Porque a mão do Senhor está por aí, castigando os rebeldes. O Senhor também tem permitido o assolador assolar vários lugares por causa da rebeldia do povo. Se arrependam, voltam para Cristo, aceite a Jesus, se voltem para Ele, vivam para Ele a partir de hoje. Não se embaraçem com as coisas desse mundo, como o apóstolo Paulo falou, aquele que se embaraça com as coisas deste mundo, ele é mais do que miserável, ela é mais do que miserável. Aquele que se preocupa somente com as coisas deste mundo. Se preocupe com a tua salvação, com a salvação da tua família, com a salvação do teu próximo. Que Deus vos abençoe, guarde essa palavra e a pratique em nome de Jesus com muito temor e tremor. Deus abençoe em nome de Jesus.